Então, passar a palavra para o Ronaldo. Depois eu quero contar, depois que eu falar, eu quero contar um pouco sobre essa experiência de matemática em português que foi lá no segundo humanitário. Meu amigo falou do Ivaí. O que facilita isso que aconteceu no Ivaí e com outros professores lá do segundo é que o nosso concurso não foi para a universidade, foi para o ensino básico. Só que após isso foram criados, né, o Prof. Mate, a especialização do Daniel coordenando, e o debate tem um grupo de trabalho que vai criar também a licenciatura em matemática. Mas vai ter mesmo. O grupo já tem em geografia, já tem história, né? E vai ter em matemática. São mais reunião. Isso. E a ideia é realmente botar para lá. Ou seja, para poder atender ao público que tem mais dificuldade de exatamente, Caxias, etc. Então, assim, facilitou bastante porque a pessoa entra para ser e acaba sendo todas as universidades porque ele continua estudando. E você, na rede federal, você vai estudar primeiro por causas pedagógicas, né? Porque aí você vai ganhando mais. As causas são, né, pedagógicas. E aí você vai... Útil ou agradável. Isso aí. Útil ou agradável. Então você vai fazer especialização, né, mestrado, doutorado, exatamente para você ganhar mais. E aí o que acontece? Essa coisa foi, então, quem gosta, quem é ligado à parte de ensino, apesar do Prof. Mate ser um mestrado profissional. Mas com a cabeça dos professores que estão lá, eles são muito ligados à educação matemática. Então, com isso, eles orientam dissertações que têm a ver, muitas delas, né, não só com matemáticas, né, a matemática pura, mas também com a parte da educação matemática. E aí eu fiz 2 bancas junto com ele, comparado, porque é um estudioso, um amigão. Isso aí. A gente falar para a universidade profissional, a gente está desde o começo argumentando que a licenciatura deveria se profissionalizar mais para esse característica profissional. O problema não é profissional, é como você está com Exatamente. Uma medalha da família. Essa frase pode lançar aqui. Esse problema do mestrado profissionalizante do Prof. Mate é como tratam a profissão. Tipo assim, o que eles acham que é ser um professor de matemática. Basta saber mais de conteúdo E às matemático. vezes o Prof. Mate reforça essa visão. Sim, também tem do IMPA. Tem do IMPA, Instituto de Aplicado. Então, agora o Prof. Mate vai ter que mudar, né? Por força da casa. o dado bem. Vai ter que incluir todos os profs. Agora teve uma mudança na CAPES, foi criado um novo comitê de área, onde todos os profs de mestrados profissionais em rede para professores ligados à educação básica estão nessa nova área. Não é matemática, não é educação, não é ensino, é uma outra área. E eles têm que obrigatoriamente incluir no currículo coisas de discussão sobre a educação básica. Mas como eles vão discutir se eles não... Não, eles me chamaram para ajudar, eu estou ajudando lá. Que bom. Aí sim, porque senão também... Lá não funciona nada não. E eu fiquei um semestre no Prof. Mate. E eu pedi desligamento porque eu me senti mal. Sim, eu senti que havia uma questão de opressão mesmo. E que me... mas olha, você está preparando aqui, você tem que fazer a prova. Eu tive alguns amigos que desistiram. Eu lembro em particular no caso de um aluno que veio conversar que ele queria trabalhar com educação matemática para autismo, porque ele tinha um filho autista. E eu fui falar na coordenação e falei, olha, e aí, ele pode pegar um orientador, alguém de fora da educação, porque lá a gente não tinha ninguém que tinha nem condição disso. Não pode. Mas aqui é tudo matemática, tem que fazer um trabalho de matemática. Posso puxar um pouco do que você falou da gente? Porque a gente estava falando mais cedo desse compartilhado de adolescência. Me lembra muito que a gente tem
estranhamento, né? Teoricamente, ok, é 1 ou 20, mas assim, ok, é diferente, mas planejar, quem quer planejamento da mesma forma, cada um vai ter uma área de especialidade que vai dar uma contribuição, você dificilmente vai ter um orientador que vai assim falar uma coisa, só que diferentes. Funciona normalmente, né? Bom, mas eu queria falar sobre, assim, entre aspas, mudando um pouco do assunto, eu queria falar sobre essa experiência de matemática em português, tá? Só contar como exemplo de que eu hoje penso em docência compartilhada como uma coisa muito mais abrangente e que essa experiência do professor de educação básica e educação superior é um caso, tá? Que foi uma ideia lá que teve com o Diego Matos, na época ele era do segundo etapa, com a Natália, que é professora de língua portuguesa, não sei se você conhece, Natália Cardoso, né? Que é casada com o Cristiano, que é história, né? São super legais, eles são meus vizinhos, atualmente. E eles fizeram uma aula sobre simetria. Então a ideia, a aula foi discutir simetria em matemática e simetria em literatura, né? A ideia de simetria eu não vou saber falar nada, mas tipo assim, poema, né? Que tem uma métrica, né? Que tem uma coisa lá da simetria e tal. Então eles pediram para começaram, né? Antecipadamente pedindo para os alunos tirarem fotos de coisas simétricas na rua, assim, aí tiraram tipo o portão das coisas e tal, onde aparecia simetria, né? E aí foram discutindo simetria em matemática e em literatura, e eu sei que no final, que eu acho que isso que eu quero exemplificar, apareceu, né? Muito em literatura, a simetria como uma coisa meio, como é que se diz? Meio como se fosse ditatorial, né? Que tem uma coisa assim, uma coisa muito restritiva, assim. E aí no final, né, que tem aquela coisa do poema que tem que seguir um padrão, etc. Né? Então essa coisa de padrão. E aí como última atividade eles pediram para botar simetria no Google. E aí o que apareceu de simetria foi tudo ligado à cirurgia plástica, né? Esse negócio de harmonização, que é uma coisa bizarra, né? Que a pessoa se transforma num monstro. Desarmoniza. A pessoa paga para se transformar num personagem de filme de terror, né? Assim, mas aí o que eu queria exemplificar é que a ideia da docência compartilhada, né, que eu acho é que quebre essa coisa da autoridade, da unicidade, do saber, etc. E que leva, e começa com determinada coisa e leva para uma outra coisa. Então, e essa coisa, eu não sei contar direito, não lembro, mas eu sei que essa coisa do Google, de procurar no Google, foi se encaminhando para isso, na própria discussão, o que é simetria, né, assim. Então isso foi se encaminhando para isso. Então a ideia de que quando você junta uma discussão sobre um determinado tema com pessoas que falam desse tema de pontos de vista diferentes, isso pode levar para uma coisa que não é nem simetria em matemática, nem simetria em literatura, é uma outra coisa, né, assim. Então a docência compartilhada acho que tem essa dimensão de quebrar a estrutura convencional, quebrar a dinâmica e ter essa componente de imprevisibilidade, né, assim, da aula, que a gente sempre quer controlar, né, assim, né. Isso também tem a ver com a decolonialidade, né, que é a coisa de você querer sempre controlar, né, é muito do modernismo, né, isso, assim, de querer controlar a natureza, né, isso é uma característica, o homem controla a natureza. Então, na nossa cultura ocidental, colonial, a gente quer muito controlar as coisas, né, assim, e as coisas não são controladas. Então eu vejo muito, isso é uma coisa que eu quero escrever ainda. Eu vejo muita docência como psicanalista, né? E a gente ficou anos também devendo um texto que o Ellison escreveu, estou estranhando até o Ellison não está aqui hoje, né? Ele adora essa discussão. Na quinta-feira está tendo muito evento do sindicato, que está muito envolvido nisso. Essa questão. Então. E a gente ficou devendo, depois que foram publicados esses textos, que falavam dessa experiência específica de docência compartilhada na formação de professores,
a gente ficou devendo um texto que finalmente agora está submetido, que o Ellison escreveu e a gente optou assim, mas o Ellison que fez a estrutura do texto, para falar isso, do que a gente entende de docência compartilhada como um conceito mais amplo, né? Assim. E esse texto eu não compartilhei com vocês, que ele não está nem aceito ainda, mas até o Edson tinha falado comigo que achava que podia mandar, mas depois ele não falou mais nada e acabou não mandando. Assim. Mas esse texto já existe, que fala desse conceito de docência compartilhada, não necessariamente ligado à formação de professores, mas em contextos educacionais de forma geral. Tá? Em breve, espero que a gente possa ler esse texto. Tem alguém que está adotando uma abordagem mais na linha deleuziana mesmo, que vocês puxam Deleuze na matemática programazada? Nesse grupo não, porque esse Deleuze aí é Tatiana, né? Entendeu? Na docência, na matemática programatizada, a Tatiana que estudou muito Deleuze. Então. Que é super bem encaixado aí. Eu também acho. Que você está falando agora do controle é a questão exatamente dessas estratificações molares, né? Você já tem uma espécie de forma, o formato, você tenta colocar tudo dentro daquele formato que você definiu antes, né? Isso. Diferente do que ele vai colocando no molecular, que as coisas se juntam e né? Que é o rizoma. Exato, é muito legal. Eu também acho, mas assim, nunca tinha pensado nisso, tá? Porque eu não sei beleza. Eu conheço pouco, eu gosto, mas eu acho difícil, né? Mas eu acho que tem tudo a ver, realmente. Mas eu não sou conhecedor. Eu acho muito legal e acho muito assim, muito potente para a matemática programatizada. Sim. O Deleuze fala de uma matemática teoremática e problemática, né? E há muito fundamento que a gente fala está aí. Eu acho super matemática. A teoria, toda a proposta toda não, né? Mas assim, o que eu conheço da proposta da própria ideia do rizoma, das multiplicidades, tudo tem uma forma matemática de pensar, sabe? Uma questão muito mais, não sei, eu sinto assim. Pode ser. Mas o que mais? Eu queria perguntar um negócio. É o seguinte. Agora eu quero que vocês perguntem depois, né? Em um dos textos tem uma experiência que foi feita com os alunos, eles colocam as primeiras impressões, né? E depois se compara depois com a vivência determinada vivência. Se mudou, se não mudou. Isso. Essa experiência, ela já foi feita, parece, com professores, já foi feita com professores, no caso que já se envolveram com o TDC, esse tipo de experiência não foi feita. Não, poderia com professores da universidade. Da universidade, assim, Quem fez a licenciatura? isso, tipo assim, exatamente, por exemplo, o professor nunca fez pela experiência, né? Ou a professora médica, que você falou que teve até boa vontade, né? Participasse, mas, tipo assim, é como se fizesse uma professora. Quais são as suas impressões sobre esse projeto? E agora, depois de ter vivenciado, quais são as suas impressões agora? Mas, ao mesmo tempo que isso é interessante de fazer, eu vejo que a gente vai bater sempre naquela questão, né? Depende de quem é o Valentim e depende de quem é o Fabrício. Né? Porque essa experiência que você teve com o Fábio vai ser uma experiência, e a experiência que você vai ter, por exemplo, comigo, vai ser outra. Né? Vai ser outra vivência, vai ser outra. Da mesma maneira com essa professora, com outro aluno. Enfim, quer dizer, é complicado você criar não sei se é a mensuração, talvez, como é que você chega a uma determinada conclusão. Parece que aquela questão do interacionismo simbólico, né? Isso que trouxe o Rodrigo, né? A discussão, mas a gente acha que encaixou bem. Trouxe um caminho, né? Sim. Até lembrei da universidade que a gente
iguais, né? Mas enfim. Então, eu acho que isso dialoga muito com a ideia básica, né? É que o significado das coisas está na interação, não é a priori. Isso, exatamente. Quer dizer, é complicado fazer esse tipo de pesquisa com o professor, mas um professor que não sei se não está imbuído desse espírito que você está e que o Fábio também estava. Eu não sei. Acho que nesse caso como seria exatamente fazer emergir quem não está tão bem. Se você só pesquisa para quem concorda com você, não Exatamente. concorda. Exatamente. Também tem esse ponto. Mas o interessante é também que a pesquisa é uma intervenção. Então, na verdade, por exemplo, você promove já um grupo focal, a princípio, com quem não ainda atuou da universidade, professores da universidade, que não atuam com docentes compartilhados, mas que vão atuar no semestre que vem. Você já cria uma série de questionamentos para eles mesmos e talvez, se não forem criados, não possam emergir como conscientes ou não conseguir trazer possibilidades. Né? Então, só o fato de você perguntar, vem cá, e aí, fazer toda essa discussão já, eu acho que já pode mudar a postura. Perguntei só se existe esse tipo de lugar de pesquisa, já foi feito. Não foi feito. Mas eu acho que seria uma pesquisa super bacana. Que seria para as pessoas daqui de conferência. Sim. Pois é. É isso, os professores daqui estão muito acostumados a se colocar nesse lugar que já sabe tudo. Eu acho que eu dei muita sorte. Eu comecei engenharia no Oeste, e aí minha mãe se foi professor na escola, tinha alguém para assinar, né? Eu comecei a dar aula, e aí eu mudei o curso. E aí, quando eu fui ver, meu horário era uma bosta, não é? E aí a Regina Quintanilha, que matemática, não sei o que, mas sempre gostou, apesar de ter feito todo o caminho que você fez. Bacharelado, foi direto para a universidade, não sei o que, amiga de um dos Filipes, não é o Archer, o Felipe do matemática daqui. E aí ela disse assim, porra, vai para Santa Lúcia. A Santa Lúcia tem tudo a ver com ensino. E aí eu fui para lá, e por exemplo, na hora que vocês estavam falando de estágio, eu não fiz estágio com a Estela Paula. Eu interagi na aula dela. Que ela montou aquele GPEM lá atrás, né, grupos de pesquisa de educação matemática, lá, né, Franco, Ana, aquela galera toda. E aí eu fui ser professor da Santa Lúcia, e ela falava para a gente experimentar, ela era coordenadora do IES também, e a coisa era assim mesmo, era experimentar. Você não tinha referencial teórico muito, não sei o quê, tinha alguns fora do Brasil, cara, mas a coisa era meio ali, né? Isso aí, criado, mas foi muito legal, porque essa experiência que me trouxe um outro pensamento. Se eu tivesse sido formado pela UERJ, os caras que foram formados pela UERJ foram muito tecnicistas, só que não tinha esse tipo de discussão. Você, né? E eu acho que até hoje não tem. Eu acho que até eu não sei, mas pelo que eu tenho de feedback de quem vai fazer licenciatura na UERJ, né? Não tem muito isso. Pode ser que eu esteja com a... E aqui só passou a ter alguma coisa de discussão por causa, primeiro, lá da Dona Maria Laura, né? A energia dela está aqui, com certeza, e a coisa do projeto Fundão. Eu acho que aí foi o pontapé, né? Foi aí que a coisa começou. Mas você vê quanto tempo se discute e não muda porra nenhuma. Não se muda nada. A gente continua com essa coisa, né? A forma igual, né? A forma de explicar, assim, não se muda nada. E já se produziu muita coisa legal. Mas aqui, eu estava falando, Daniel, eu fico muito angustiado de se ter tanta coisa produzida, não academicamente quadradinha, mas coisas muito legais, né? Muitas pesquisas que não chegam a salvar, de jeito nenhum. Mas ficam lá e acabou. Ninguém discute, ninguém tenta. Né? Por quê? Isso é uma coisa assim, ninguém tenta. Tudo, mas eu fico assim, não é que ninguém tenta.
Aí, sabe? sai um Porque, papo assim, bom. isso me frustrou muito depois que eu terminei o mestrado e dando aula em colégio particular. Basicamente, você ouve que você não precisa para nada. E aí eu falei, tá bom, você pode deixar, eu vou continuar fazendo. Mas assim, verdade. E aí isso me frustrou muito. Depois de terminar, afastar um pouco da academia, de dar um pouco de perspectiva, é essa questão de que você faz. A verdade é que só quem lê dissertação é quem escreveu dissertação. Ninguém. Na prática. É horrível. É uma droga, é importante. Ninguém lê. Quem para pela tese de 400 páginas? Quem vai só que trabalha 40 horas semanais de carteira assinada tem tempo de gravar? Assim, é uma droga, mas é verdade. Mas assim, não é questão de que o que está produzindo, o que está sendo produzido é bom ou é ruim, se tem conexão ou não com a escola. Tem muito a ver com se tem conexão ou não com a escola. Mas enquanto essa barreira não é quebrada, não é só ninguém ler, é porque que leia. Não, e outra coisa, o que eu acho é que a própria pessoa, ela muda. Porque eu estava angustiado quando eu voltei a estudar. Eu voltei a estudar há 15 anos atrás e eu já tinha milhares de anos de magistério. Eu estava aposentado no INSS, na escola particular. E eu voltei porque inquietude. E mudou muito. Eu mudei muito a minha prática. Mas essa coisa, mas você tenta, eu vejo, até nos lugares que você está falando aí da carteira. Gente, segundo, o cara trabalha o quê? A gente trabalha 18 tempos. Com 40 horas você trabalha 18 tempos. Está de brincadeira. E o salário não é ruim, cara. O salário não é ruim. Entendeu? E aí você tem uma RPS para isso. Há 15 anos eu falo, aí volta eu falo de novo. Ah, não, vamos ver. Parece carioca quando você pô. Vamos marcar. Entendeu? 15 anos. Algum dia Claro, cara, porque a gente vai falando. A gente tem condições. A maioria é dedicação exclusiva lá, entendeu? Consegue se sustentar com 18 tempinhos. 18 tempos. Desculpa, Renato, mas. Eu fiquei triste quando eu Mas isso é realidade de um grupo muito pequeno de professores. Eu sei, mas nem lá você consegue. Eu falei isso. Nem lá você consegue. Nem lá chega, como é que Quem chega? Exatamente. centralizar para todo mundo. Eu fico eu e Daniel trocando figurinhas para a gente mudar a nossa prática toda. Eu vou dar aula esse ano de exponencial, uma visão toda que ele fez uma pesquisa, vai escrever um artigo, achei um barato. Sabe, dialogando, a gente tem um pouco a ver com a questão da divulgação, né? A gente também, enquanto academia, pensando assim, a gente depois que escreve, a gente faz muito pouco esforço para divulgar. Divulgar, que eu digo assim, ramificar. Não é divulgar de você escrever outros artigos derivados daquilo ali que você pesquisou. Fazer sair daqui de fora, assim, ir para a escola, entendeu? Eu gostei muito. Aí o pessoal, gente, você acha que isso fez diferença? Eu acho que faz. Porque quando eu fiz pesquisa em livro didático, a gente estava vendo as referências que eles usam. Eles estão começando a usar dissertação, eles vão na dissertação tese para botar exemplos de livro didático e colocam uma na referência. Então, para mim, esse algum tempo atrás não tinha isso no livro didático, no ensino básico. Então, para mim, já Eu percebi esse mesmo movimento nos livros de ciências quando teve a mudança da nova BNCC, e aí coisas que eu vi como dissertação dos profis aí da vida aparecendo como uma figura, um exemplo de experiência no livro, assim, isso em editoras sérias. Falando daqueles apostilados que eu falar, por exemplo, lá e cada vez menos livros a gente vê. Mas assim, e a gente também tem outros livros. Na própria área de ensino de ciências, pessoas da academia, por exemplo, eu cito o Pedro Cola, que é um cara super respeitado, ele tem livro publicado desde o quinto ano para uso regular nas salas de aula. Então, às vezes a gente acha que tem pouca influência, mas no material didático se vê muito mesmo. Inclusive, achei uma referência ao livro da Tatiana, início de capítulo com uma figura da escola de Atena, uma referência aos incomensuráveis, né? Desmentindo tudo aquilo, e ela ficou muito feliz. Legal. Eu acho que
uma maneira assim, de quebrar isso é na formação inicial de professores, mas uma dificuldade, quando eu me aposentar, não sei o quê, tem que ter material, livro didático para a licenciatura. Eu acho que esse pode ser um caminho, que os livros didáticos sejam escritos com base, porque o paper, mesmo de pesquisa, não vai chegar nos professores. Mas se tiver livro, material para a formação de professores baseado na pesquisa, eu acho que é uma maneira de mudar. Eu acho que tinha que ter uma política, assim, uma escala rápida, assim, para fazer isso. Seguimos uma cerimônia de queimar todos os estudos, os eleitores. Faz uma fogueira. O Jale. Eu tenho um carro. Mesmo que eles usam umas fontes Parece muito no chão. obsoletas, tendo outras mais novas, pesquisas mais recentes. Isso, exatamente. Então, esse livro de análise que eu quero escrever, tá? Eu preciso muito escrever. Livro de Análise. Isso aí, já O título vai ser. Estamos juntos aí. Vai ser aquele que você falou do artigo, né? Isso não é uma. Isso Não é um livro de análise. Eu estava escrevendo, porque eu esqueci o nome. Análise Mas, né, quando eu fiz análise no mestrado, quem nos deu aula foi um professor que eu não Marco Aurélio. Eu acho que foi o Marco Aurélio. E estava se escrevendo um livro, né? Ele utilizou. Acho que era de cálculo que ele estava escrevendo. Mas um cálculo com uma série de visões, né, de análise. Ou seja, mais para a licenciatura. Eu tenho o livro do Cássio. É isso. Então, esse livro do Cássio que eu uso até hoje é um livro É esse. que eu acho muito melhor que o livro do Elton, esse livro assim, mas não é um livro para a formação de professores, não é um livro que tenha essa discussão de relação com a educação básica. Isso aí. Mas é muito melhor. É. As pessoas já é uma evolução bem legal do tempo mais que eu estudei. Na verdade, esse livro o Cássio escreveu, depois tem uma segunda versão que é junto com o Marco Aurélio. Então deve ter sido nessa época que eles estavam reformulando essa segunda versão e ele foi aplicando com a gente. A gente está escrevendo isso aqui foi muito legal. Né? As discussões foram muito boas. Bora fazer no segundo semestre? Vamos. Eu preciso muito fazer isso. Seria uma sequência daqueles 2 volumes que tem de números naturais. Então, aqueles 2 volumes ainda tem um outro. O livro mais de pirateado racionais. dentro do Que eu mesmo pirateio. Quando eu terminei de números inteiros, tem mais números racionais. Não achei esse. Não, esse racionais eu preciso terminar, porque ele já está começado. É o outro Mas nem livro. os inteiros tem mais para vender. Porque O Vitor já citou 12 artigos que ele quer escrever e 2 livros. Vai se aposentar. Já está começado. Você vai acabar de ver o seu aposentadoria. Quem pirateia pra mim que eu uso? Quem manda para ela o PDF desse livro aí Mano, inteiro? eu tenho os 2. Tem em casa, eu preciso resgatar eles. Tem alguma parte de fundamentos de lá. Mas na tela como de análise do mês passado você colocou. Já estou descarado agora colocando. Eu tô nessa. Você tá naquela turma, você tá. Claro que tem. Vou pegar lá então. Olha se eu descansava. Está vendo tudo completo. Pegava leve, né? O livro é meu, eu piratinho pra quê? Mas a gente tem que Liberar liberar os os livros, livros. tem que liberar os livros. Tem que liberar os livros. o dos números inteiros não tem mais para vender MSN. Livros naturais. Naturais ainda tinha. Mas os inteiros não tem mais. Ah, sim, era esse mesmo que Inclusive, eu autógrafo. Mas agora eu fiz as partes com a SBM, com a nova presidência. É mesmo? O novo presidente. Eu consegui com a Letícia, ela falou, André, eu tenho um último aqui. Aí eu consegui, porque também já estava jogado no poder. A nova presidente é a Jaqueline, que é uma professora da UNB, enfim, que eu acho que ela tem outra visão com relação à educação matemática. Não é, obviamente, pesquisadora em matemática. Ela é legal, ela é uma mulher super
super jovem com meus padrões. Assim. Quer dizer, é bem mais nova que eu, assim. Mas ela é pesquisadora, premiada, assim, super, assim, de matemática pura mesmo, mas ela é de origem indígena, ela é de Roraima. E eu acho que ela tem, além de ter essa coisa de ser mulher, indígena, não sei o quê, mas ela, eu acho que ela tem uma visão, que eu acho que o importante para o matemático não é ser, saber da educação matemática, é respeitar a educação matemática como um campo de pesquisa. Eu acho que é só isso que precisa. E eu acho que ela tem isso, uma visão muito diferente das gestões anteriores, eu acho, da SPM. Então agora eles pediram para ajudar no próximo mais, eu estou tentando ajudar. Eles pediram para fazer uma aproximação com a SPM, eu estou tentando ajudar também. Jura? Isso já está ótimo, né? Só que é difícil. É difícil. Fica uma coisa disputa, né, o tempo todo. Até na prova de bem com a SBM de aceitar esse diálogo. Porque eu acho que a SBM já é gato escaldado, né? Já teve outro Eu sei que a imagem que veio na minha cabeça foi exatamente essa, quando você tem um bichinho novo, que é a mesma coisa, você bota a palmilha nos dois pra ficar bonitinho. É tipo isso, vira amiguinho, gente. No meu ambiente sem se bater. Já teve esse movimento outras vezes? Já. Exatamente. O último que eu me envolvi foi horrível. Assim, terminou de uma forma trágica. Foi com a SBM apoiando o governo dele. Enfim. Mas voltando aí, quem mais tem perguntas sobre os textos? Deixa eu falar uma coisa. Assim, eu considerei, eu gostei, tinha visto essa proposta aí que vocês compartilharam, e assim, considerei muito essa experiência, essa troca, né, de experiência, porque tem professor, voltando antes, quando eu estava vendo a fala de um aluno que falava do professor para bacharelado e tudo, mas eu tive dois professores formados aqui no UFRJ, os dois professores de análise, e eles fizeram matemática pura, eles nunca fizeram licenciatura. E o modo de ensinar de um era gritante. Era gritante, porque um era aquele assim, com aquela arrogância, que eu considero um dos piores professores que eu tive. Colocava aquilo no quadro, pergunta, pode perguntar que eu sei. Assim, ele desafiava os alunos. Ele ficava assim, olha, semestre passado eu só provei um. Ele tinha um rapaz novo e tinha prazer. Então, não sei se uma docência compartilhada para ele seria. Eu não sei se a docência é possível. Mas já é outro nível, né? Enquanto o outro. Chegar na primeira etapa ainda, né? Esse é aquele que você tem que perguntar no final. Vem cá, você acha que isso que você fez é uma aula? Não, nós ficávamos assim, aculados, sabe? E às vezes ele ficava assim, a aula toda dando sermão na turma. Eu tinha um amigo que o menino trabalhava como promotor da perdição. Ele saía de casa de madrugada, chegava na escola, na aula, os olhos vermelhos de cansaço. Eu tive cuidado de escanear as coisas no papel para ele conseguir acompanhar o curso. Teve um dia que ele mandou tanto indireto, que o rapaz não consumiu, assim, vou meter o pé se não vou comigo. E nunca mais voltou. Entendeu? Então, assim, para mim foi um dos piores. E a relação pessoal com ele era até boa. Mas como professor, infelizmente, não foi um bom exemplo. Ao passo que o outro dele, o amigo dele, ficava, gente, é meu amigo, mas ficava quieto na dele, né? Mas ele tinha todo o cuidado. Ele falava assim, gente, eu não fiz licenciatura. Então, nesse espelho, foi os professores que me deram. E eu tenho cuidado de ensinar da forma que os professores passavam para mim e eu melhor aprendia. E eu estou sempre revisando a minha prática para melhorar o ensino para vocês. E era aquele professor amigo, parceiro, sabe? E assim, meu fofíssimo. Até hoje. Bota um potinho. Ah, se pudesse matar, assim, me levou completamente, pessoalmente, como professor. Então, eu acho que a docência compartilhada também vai muito disso, do ego
eu tento me colocar sempre aberto, assim, para aprender coisas. Então, para mim, assim, eu acho que não foi difícil me colocar nessa disposição e aprender coisas. Mas eu não sei nominar uma coisa especificamente, né? Porque lá nessa primeira... sei lá, eu posso falar uma coisa sem medo de ser. Só te cortando, mas acho que isso vai muito do que até um aluno fez a pergunta para o Vitor no seminário. O Vitor tem uma carreira já enorme e tal, ele fez tudo. Aí o aluno perguntou para ele assim, o que ele te motiva? Eu acho que é isso, a pessoa estar aberta a aprender coisas que ele ainda não aprendeu, então ouvir coisas que ele ainda não ouviu. Acho que... Você foi se ajustando. Mas qual é o exemplo que você ia dar? Eu fiquei curiosa, qual é o exemplo que você ia dar? Você Vou salvar, mas... Não, é que ninguém se salva. Não, assim, porque eu sempre me coloco nessa posição, assim. Eu ia falar uma coisa, não tenho medo de soar arrogante de outra forma, né? Porque eu acho que eu sempre me coloco nessa posição. Teve uma outra coisa que o Johnny falou, nem lembrava. Mas teve uma coisa que uma aluna falou um dia, que eu acho que representa um pouco isso, tá? Que foi o seguinte, eu estava começando uma disciplina no primeiro dia de aula, e aí, falando assim da avaliação e tal, e tinha uma aluna nessa turma que já tinha feito uma disciplina antes comigo. Eu estava falando de como seria a avaliação. E aí ela falou o seguinte, preste atenção que na disciplina dele, o que cai na prova não é só o que ele fala, é o que todo mundo fala. Então, o que todo mundo fala pode cair na prova. No caso, ela falou isso com referência na prova, mas eu sempre procuro ter essa postura de que tudo que todo mundo fala faz parte, não é só o que eu falo, entendeu? Então, para mim, ela detectar isso foi legal, assim, porque eu acho que tem muito a ver. Então, no caso, por isso que eu falei que eu queria soar metido, assim. Não, mas assim, isso é legal, porque eu vejo assim, é a questão do respeito, né? E até o que a gente falou da relação. Você ser compartilhada, ela só vai funcionar se tiver esse respeito. Aí quando você compartilha o protagonismo da aula com todos. Então você se sente parte desse processo. Né? Então você fica mais envolvido. Eu ia falar, como ela falou sobre a divulgação, e aí naquele texto que nós lemos no plano seletivo do Nova, né, ele fala da questão da posição. Né? Que a gente precisa ter a disposição pessoal, a interposição profissional, né, que é receber os licenciandos, recomposição pedagógica, né, são todas posições que a gente precisa tomar para chegar a esse ponto. E aí a recomposição investigativa, que seria o pesquisador, e por fim a divulgação. Né, apresentar esses resultados para comunidades interessadas. Né? E aí foi que a Renata falou assim, quem vai estar interessado nisso? Então assim, depende para quem você apresenta. Se eu for apresentar isso numa reunião familiar, eu falo, pô, tá maluco. Ninguém aqui tem interesse nisso, mas se eu apresento isso numa sala como essa, todo mundo já fica ligado. Né? Então é a questão do interesse, você vai apresentar aquilo que aquele público tem de interesse, assim como a docência compartilhada. Com os licenciandos, você colocar para a gente que é aluno daqui, a gente tem como contribuir com eles. Como eu falo que eu estou aqui para contribuir com eles e eles enxergam essa contribuição, então a questão da hierarquia entre o professor universitário e o professor de educação básica, assim, não transcende. Eu não vim aqui para competir, né, com o professor universitário nem com você, licenciando. Eu contribuir. Se puder, talvez eu contribua, talvez não. Por isso a minha carta de amor. Eu tenho até hoje essa carta. Exatamente. Já tem mais de 20 anos. Cara, eu com quase 50 anos de idade, e entrei e falei assim, meu Deus, essa aula é tudo, porque tudo que todo mundo falava, e ele sempre deixou assim, todo mundo à vontade para falar. Ele sempre quis essa interação. Pô, e aí eu lembrei, quando fui fazer o concurso,
você passou de bermudas, dedos de cultura, não sei o quê, com concurso para especialização, todo mundo. Seu Vitor Geraldo, minha formação não tinha nada, eu não conhecia você. E aí passou esse cara assim, todo despojado, eu caramba, eu falei, cara, esse cara é foda. E aí, quando eu conheci assim, as aulas, eu me apaixonei, porque realmente eu falei assim, meu Deus do céu, isso é aula. Isso é algo que você está compartilhando, não é? Como é que é? Não é essa prática compartilhada, mas compartilhando com as pessoas. Você falou uma coisa que eu achei engraçado pra caramba, eu já falei para muita gente, que tem gente que passa aqui e não acha que isso fica uma aula. Né? Passa aqui e fala, o que é aquilo? É um bate-papo. Eles estão batendo um papo aí, ainda mais quando rola um biscoitinho. Né? A gente teve uma experiência muito nesse sentido, em tendências. No primeiro semestre que a gente entrou, a gente estava assim, sentado em roda. Não, um Denner. E a gente estava em roda e conversando sobre o assunto, e aí a gente não via uma gargalhada. Uma professora da matemática pura bateu na porta, abriu, o Denner, cara de moleque, né? Perguntou se era aula, de que curso era, de qual programa de pós-graduação. Só que a gente estava sentado em roda e todo mundo sorrindo. Isso acontece muito em escola de ensino básico também, né? Na educação não sabe quem é. Mas é o que o chefe falou, das pessoas rindo na aula de Marcelo. Deixa eu falar uma coisa que agora a gente me veio a cabeça falando da experiência que o professor tem, do percurso que ele tem, né? Parece que eu estou, sabe aquela pessoa que parece que vai se aposentar e começando a ver, mas eu não vou me aposentar agora, porque vai pegar tempo. Aí você fica olhando para o seu percurso, né? Aí, quando você falou da aula do Vitor, eu comecei, quando eu entrei na faculdade, eu vi a aula do professor Silvio Pinho. Silvio Pinho foi meu professor, então, foi um professor no CAP Oeste e em cálculo na ele dava uma aula, eu assim, pô, que espetáculo de aula, meu Deus do céu, o cara explica de um jeito que parece que abre a tua cabeça assim, olha. Só que ele tinha uma postura enquanto professor que contaminava a todos os licenciados que estavam ali. É impossível não contaminar. É claro que a gente ficava um pouco enojado, envergonhado, que era o seguinte, quando ele dava a prova, que a prova dele era difícil. Ele chamava de prova de presto-barro. A primeira faz tchum, a segunda faz tchan, tchum, tchan. A propaganda do presto-barro. Ele falava isso. Ele falava isso. Isso mesmo. E a gente achava uma graça, assim, era tipo assim, a gente achava uma graça da nossa desgraça. Da nossa desgraça. Não, e a prova dele era difícil de uma maneira escrota, né? Porque era tudo maceteado. Exatamente. Eram questões assim, pô. E a aula dele e você via lá a nota de todo mundo, né? Ele fazia questão, né, de colocar lá no quadro de avisos, né? A nota de todo mundo. E estava lá, a nota sangrando assim, sangrando assim, aí tinha um ou dois que tiravam uma nota que não era nota vermelha, né? Assim. Enfim, aí tinha essa experiência, né? Mas eu me vinguei dele, sabe por quê? Em 1988, eu não sei porque ele fez concurso do Estado, mesmo que eu fiz. Ele ficou muito abaixo de mim. E aí, quando nós fomos para o mesmo lugar escolher escola, ele olhou para mim, muito uma nota que tem. Eu falei, passei mais bem colocado que você, né? As suas... Falei exatamente isso na cara dele. Ficou vermelho assim. É ridículo essa coisa de se achar poderoso, se achar... Aquilo me traumatizou no colégio, depois cálculo na UER, que quando ele falou, eu não aguentei, eu falei isso para ele, pô, eu passei muito a ter colocado com vocês. Mas aí, anos depois, eu sempre me considerei um professor e sempre tentar justificar as coisas para os alunos, o porquê das coisas, né? E quando eu vi naquelas aulas que você dava para o pessoal que queria entrar na pós-graduação, você fez? Fiz aqueles aulões assim que tinha. Eu adorava, eu adoro uma voltada. Aí tinha lá os monitores também. Essa aula você fez também, né? Aí eu falei assim, Eles sabem dessa aula, né? Só.
Quando começou o PEMAC, era um curso preparatório que a gente dava para quem queria fazer, porque tinha uma demanda reprimida muito grande, né? Primeiro curso de mestrado. Isso. E era naquelas salas do CCNN lá, onde foi a aula de análise, né? De passar naquela sala do CCNN, mas era assim, Eu pode tive o falar prazer de compartilhar a sala de aula com eles. Exatamente, As primeiras experiências eu de aula. não estou mentindo. Era aquela sala lotada, com gente sentada no chão lotado. Isso. Eu fiz parte Você dessa conseguia andar dentro da sala. Eu fiz parte dessa galera. Quando eu comecei a ver tua aula, aí eu comecei a comparar com a do Silvio Quinha. Porque a aula de cálculo só veio com o Silvio Quinha e depois contigo, né? Depois eu vi uma diferença. A aula dele era um espetáculo, mas a sua aula era diferente, vamos dizer assim, era um outro espetáculo, vamos dizer assim, né? Era completamente diferente, tinha fundamento, vamos dizer assim, tinha muitos questionamentos, a gente levava muitos questionamentos. Aí, quer dizer, aí aquilo dali, de certa maneira, como o professor contamina, aquilo dali me contaminou de certa maneira, eu falei assim, caramba, poxa, essa aula está me tocando, entendeu? Mano, na especialização, a aula de funções, caramba, minha mente, quer dizer, explodiu. Caramba, eu repensei Agora eu entendi. um monte de coisa. Isso aí. Exatamente. E dali, outro ponto que eu estou querendo fazer, uma ligação com isso daí, é o seguinte, né? Quando a gente transforma o professor numa pessoa que um profissional que pesquisa, que lê alguma coisa, investiga, estimula ele a ser uma pessoa, ser diferente, sair fora daquele escopo só de sala de aula todo dia, né? A gente consegue, pelo menos a experiência que eu tenho, eu acho que a gente consegue fazer com que o professor ressignifique algumas coisas e algumas experiências. Tipo assim, a primeira vez que eu tive uma pessoa assistindo a minha aula foi muito no início da minha docência, né? E foi uma coisa assim muito tensa, né? Muito tensa, porque foi no Cabeça Santa Mônica, né? E a professora... Eu dei aula há 36 anos, e a professora estava assistindo a minha aula assim, não estou assistindo. Qual sala era? Era de Bom Sucesso. Bom Sucesso, viu que eu fiz? Ali na Vila dos Democratas. Aí o professor estava assistindo a minha aula assim, o cara estava super tenso. Nossa, eu nem sei como é que eu saí de lá vivo, entende? Aí mesmo assim eu consegui ficar lá por um tempo e tal. Aí aquilo ali foi uma experiência. A outra experiência que eu tive de aula, né, que professores me assistissem, foi no Cefet, quando eu tive que passar por prova de aula, né? Que o Ivarinho me ajudou a construir a aula, né? Porque você sorteia um ponto, aí em 24 horas você tem que sair. Tem que fazer prova de aula. E é mais importante. Aí o Ivarinho ligou para mim e falou assim, vem aqui para minha casa que a gente monta a aula e tal, junto e tal. Eu estava tenso, né? Eu disse, vem para cá. O Santa Mônica sempre teve lá. Prova de aula. Em 1300 eu fiz uma prova de aula lá. Eu já fiz várias provas de aula. Eu fui professor de todos eles, que são os donos hoje. Os pais morreram. Eu dei aula para a família real toda. Dei aula há 36 anos. Então, o que eu estou querendo dizer? Quando a gente tem uma certa experiência e uma certa consideração de que, é claro, quem é a outra pessoa que está lá do outro lado? Né? Quem está do teu lado é o Fábio. Né? Ou quem vai estar do lado da professora de aulas é uma pessoa que, vamos dizer assim, é uma pessoa que não vai te... que você confia, vamos dizer assim, você confia. Mas quem vai dizer essa relação de confiança, como é que vai ser? Isso vai ser com o tempo, não tem jeito. Exatamente. Tem que ter química. Oi? Acho que é que nem dois atores que não se tem que rolar tem que rolar mais um. Por exemplo, mas é uma atuação, né? A aula é uma atuação. Um controle também. Por exemplo, quando o Ellison voltou do doutorado dele nos Estados Unidos, ele ficou um tempo ainda de licença. Ele tinha que cumprir um tempo de licença. Aí ele foi lá no Cefet, né? Aí ele apareceu lá do nada, lá para ver uma coisa burocrática, ele apareceu lá. Marcelo, posso assistir tua aula? Aí aquilo daí me voltou um negócio assim, pô, pode, cara, senta aí. Aí tá.
Aí sabe aquela coisa do passado voltando, você vai ser avaliado por alguém, entendeu? Aí ele foi, aí o Emerson falou assim, aí eu dei aula e tal. Aí o Emerson falou assim, eu posso falar alguma coisa? Eu disse, pode sim e tal. Aí ali, de certa maneira, o que aconteceu? O que eu acho que aconteceu? Eu acho que tem toda uma carga de experiência, toda uma carga de vivência e de estudo, né? E também a química, que é importante. Eu sempre tive uma química maneira com ela, essa coisa de produzir material, essa coisa toda. E a coisa, de certa maneira, fluiu, né? De certa maneira fluiu. Aí tanto que ele falou assim, a gente pode fazer mais aulas assim, assado e tal. E a última experiência foi uma docência compartilhada, de certa maneira, né? A última aula que eu tive assim, que também foi tudo do jeito que rolou da primeira vez com o Fábio, né? Como aconteceu contigo. Foi o professor Célio voltando para o Cefet lá de Nova Iguaçu, e ele chegando lá num dia, uma segunda-feira, para fazer uma coisa burocrática, ele falou assim, Marcelo, posso assistir a tua aula? Eu falei assim, pode. Aí eu já estava mais, tipo assim, mais tranquilo. Aí eu até falei para ele, pô, você não quer começar a falar alguma coisa? É um tema que você gosta, era combinatória, né? Era a parte de princípio fundamental da contagem, aquela coisa toda. Aí ele acabou falando do princípio da casa dos pombos, coisa que eu nem ia falar. Aí ele começou a falar disso, eu falei assim, caraca, está começando diferente. Então, beleza. Então, quer dizer, toda uma carga, o que a gente precisa, eu acho que o PDC tem de vantagem, traz de vantagem de positivo, é aquele licenciando, olhando a relação entre os dois e vendo aquilo como uma coisa normal. Exato. Analisando exatamente aquilo que é. Tem que ser assim. Acho bem importante isso. Porque a gente estabelece outra cultura, trazendo de novo o nova. A gente estabelece outra cultura profissional docente, que é uma coisa que, esses exemplos aí, eu também fiz coisas no meio da carreira que hoje eu acho horrível, assim. Mas a gente faz as coisas porque dentro da cultura na qual a gente foi formado, certas coisas são legitimadas e outras, por exemplo, as coisas que o Pinha faz, isso é legitimado, assim, entendeu? O que o Pinha fazia. Então a gente estabelece outra cultura, isso está falando aí. Então o aluno, o licenciando, o professor de formação vai ver aquilo como uma coisa da docência, né? Assim. E o aluno também, né? De ensino básico. Sim. Ele vai ver aquilo dali também vai Eu me lembrei agora de vocês falando, essa coisa que você pontuou é alguma coisa que eu queria pontuar, até relacionando aqui com as questões do texto, a importância que isso tem para o status, vamos dizer assim, que o aluno dá à profissão de professor da educação básica, que tende a ser desvalorizado, subalternizado. Eu acho que muito é importante essa mudança. Mas eu me lembrei de uma experiência que a gente teve lá, que eu não sei, de certa forma foi uma docência compartilhada, mas não propriamente em matemática, mas na minha educação matemática, que foi o seguinte, foi através de uma tutoria. Tem tutoria aqui? Não sei se tem tutoria entre os pós-graduandos, como se fosse monitoria, só que a gente tem lá aquela tutoria do pós-graduando da matemática pura para dar apoio com matemática básica, de tutoria, essas coisas. E a Laila teve essa ideia e disse, não, vamos arrumar uma tutoria com um pós-graduando que seja da educação, para a gente trabalhar aqui com os alunos que chegam. Eu falei, cara, muito bom, porque eu acho que a gente precisa, desde o primeiro semestre, fazer de alguma forma com que eles sintam que eles estão em formação docente. E aí eu chamei a Alice, que ela é também da educação, eu digo que ela é descendente de Paulo Freire, porque ela foi para Pregadores, que é assim, trabalhava com Paulo Freire, que ela é do movimento MAV, né? Ela é muito engajada socialmente e trabalha na linha Paulo Freire. Então, aí juntou a Alice, eu, a Miriam, da matemática, a Laila Porto estava, e o Surreira, que foi o nosso primeiro tutor, que era um pós-graduando da educação, e que ele tinha turmas, ele era professor já há muito tempo da educação básica. Ele formou com a gente na mestrado, doutorado, mas já estava falando há um bom tempo da educação básica. E a gente usava, essa tutoria se chamou Enlace, que era Educação Matemática, Licenciatura, Após e Emancipa,
graduada em Enlace. E a nossa ideia era acolher, justamente segurar, não deixar mesmo aquele aluno que entrou aqui porque não teve nota para engenharia, a gente vai mostrar para ele como que a gente pode, né, como tem coisa boa, né, na formação docente. Então a gente seguiu, tinha as reuniões de planejamento, todo mundo junto, né, essa galera toda. E a ideia era seguir o método dos círculos de cultura do Paulo Freire. A gente aprendia com a Alice, né? E levava, gente, foi muito legal. Mas aí as discussões eram maravilhosas. Por exemplo, a aula que a gente ensinou, vamos botar como tema, aquela música, como é que é aquela música do cidadão? Sabe, o cidadão? Quem que é o cidadão? Quem tem direito à cidadania? O cara constrói o prédio, mas se ele fica olhando é porque ele está querendo roubar e tudo. E a partir daí a gente ia discutindo, né, os papéis que são dados na sociedade, a cada um, inclusive os professores. Então essa foi uma experiência legal, mas não foi matemática. Né? Mas eu acho que de certa forma também foi nessa linha e foi muito positivo. Agora, sobre o texto, assim, eu conhecia já o outro, esse eu não conhecia, esse das expectativas, esse me chamou muita atenção. Tem duas falas ali de alunos que me marcaram, né? Uma é aquela que eles falam, não, ele vai ser tipo um monitor. Em que é posto às claras, né, Marcelo, essa questão da desvalorização de como que uma subalternidade mesmo, do professor da educação básica em relação ao professor da universidade. E depois tem um outro lugar aqui, que eu até estava com ele aqui aberto, mas agora apagou, fechou. Traduzido. Tem essa questão também de traduzir. Mas é depois quando eles falam assim, a gente entra para a licenciatura, mas a faculdade expulsa a gente, dizendo que a gente tem que ser bacharel. E aí eu me lembrei, né, com essas questões, né, dessa diferença de valorização e tudo, eu me lembrei do Danilo, tem um trabalho do Danilo Gomes, que pesquisou sobre ensino de análise, sabe? Na tese dele, tem depoimento de um professor da educação básica, dizendo assim, falando em relação à diferença com o professor da universidade, fala, é por isso que ele está lá e eu aqui. Ele está lá em cima da universidade, eu estou aqui, sou um médico mortal, entende? Então, assim, é uma ideia muito fixada, muito presente, que a gente precisa desconstruir. Então, uma das coisas que eu achei mais incrível nessa leitura e nesses estudos sobre a docência compartilhada, quero te agradecer porque eu estou tendo, essa possibilidade de mudar a perspectiva que o próprio aluno da informação tem sobre o que vai ser a prática futura. Isso, exatamente, que é o que Marcelo. É isso que você falou, exato. Para mim isso foi, fora, claro, quanto o professor da universidade pode aprender, né? Eu acho que menos aprende aí é o professor de educação básica. Não sei, mas eu acho. O que vocês acham? Eu estou aprendendo muito de dor. Você conhece o professor Walter Tadeu? Conheço. Se formou junto com a Cláudia Segadas. Walter Tadeu, ele tem uma história, aliás, ele tem um site maravilhoso para quem trabalha com ensino médio, tudo, o professor Walter Tadeu. Ele está aposentado há algum tempo. Já usou muito. Exatamente. Ele é o quê? Gratuito. Idealista, deixa ele Esse site gratuito. Já tentaram monetizar, ele falou assim, eu já vim de classe pobre, não sei o que, vou monetizar não. E ele, olha só, ele fez uma trajetória, fez carreira adulta, como é que pode? E aí entrou para o Pedrinho. Então ele começou a carreira dele como professor primário. Era desse tamanho, todo forte, né? O cara assim, ele até hoje, todo malhado, até hoje ele vai em Copacabana, ele fica correndo, vai tentar aposentado. E você, eu sou muito amigo dele. E aí ele, vou estudar matemática, porque ele se interessava e veio para a faculdade. Ele me conta o que ele passou por ser um professor que vinha da carreira adulta, do ensino fundamental 1, como ele foi discriminado, ele quase largou a licenciatura. Quando tinha grupos, né, se formava grupos para fazer algum trabalho de matemática, todo mundo dizia assim, não, você não precisa fazer não, e, poxa, a gente faz aqui, só que ele se... Né, não, que isso, fez aqui. Com a Cláudia Segato, ele foi da turma da Cláudia Segato. Todo ano ele tira foto lá, que eles se encontram a turma dela, se formando, não sei o quê. E aí, assim, ele ficou tão traumatizado com isso, mas terminou o curso. Ele repetiu algumas matérias porque ele não se sentia à vontade para estar lá, começou a estudar.
E aí, quando eu entrei lá no Pedro II, ele tinha sido convidado para dar aula no ensino médio, porque ele tinha, né? E aí a Lourdes, né, que era chefe de departamento, chamou ele para dar aula. E ele muito inseguro. Quando eu passei, ele falou assim, cara, você tem uns livros aí, eu conheço você por nome, você podia ir à minha casa para a gente ler? Eu falei, não, eu tenho um livro aqui que é uma coisa dessa, não sei o que, E aí eu comecei a ficar amigo dele para ir lá, para ele poder, né, se sentir mais à vontade. Ele não se sentiu, um cara inteligentíssimo, um cara que tem uma pedagogia maravilhosa, que trazia, inclusive, né, quando você dá aula lá embaixo, você sabe, você vai. Né? Não, lá embaixo que eu estou falando não é pejorativo, não, é assim, os números, né? É lá na base, vou falar lá na base, desculpa. Assim, um cara era riquíssimo nessas coisas, e aí depois ele tomou fôlego, pegou no ensino médio, foi paraninfo de todas as turmas, da raiva de todo mundo, né, lá no Pedro II durante um monte de tempo, e depois se aposentou e saiu, mas continua, tem um trabalho lindo de GeoGebra. Cara, ele é muito bom nisso, ele publica sempre coisas assim maravilhosas sobre GeoGebra. Está sempre lá, pode entrar no site dele e vai acontecer. Eu conheço ele muito bem, assim, não sei do Pedrinho, não. O Pedrinho aliás, está quase acabando. Me lembrei agora de uma outra experiência super importante. Já está acabando o tempo que eu tenho que contar, que eu esqueci, assim, não sei como eu esqueci disso. Que é a experiência do doutorado da Karen, que vai defender agora, a qualquer momento, que a Karen me orientando no doutorado, é professora do Pedro II também. Sabe quem é? Ela é do Fundamental 1 também, ela é pedagoga. Ela, e assim, vou falar agravando, assim, a Karen é ótima. Assim. Ela é aquela orientanda que praticamente não dá trabalho nenhum de leitura. Assim. Ela escreve, ela é super boa, assim, o texto dela, quando eu leio, tem pouquíssima coisa para mudar. Ela, para mim, ela já é doutora. Assim. E, inclusive, eu acho que ela já poderia ter defendido, mas ela ficou meio assim, enrolando. Eu falei, estou falando assim, eu já falei isso para ela também. Mas aí agora, quando ela for grávida, ela vai defender antes de ter o neném, enfim. E ela vai defender em breve. Semana que vem no grupo, eu não botei lá, vai ser a discussão sobre o trabalho dela, no meu grupinho, do Lapran. Semana que vem, dia 12, né? Dia dos namorados. E o trabalho dela é no PIBID, com o PIBID que eu comecei, depois tive que sair quando eu fui para a secretaria, mas é o PIBID com o Pedro II, nosso com o Pedro II, que é uma docência compartilhada de professores, só que é uma docência compartilhada na licenciatura, que a gente bota os licenciados em matemática com os licenciados em pedagogia para trabalharem juntos. Está sendo lá em São Cristóvão 1 e 2, né? Porque eles trabalham juntos. A Ellen está nisso também? A Ellen, professora mulher do Aimoré. Isso. Sim, a Ellen está. E tá a Ellen, tá o Mário, ai, gente, esqueci o nome dele. Enfim, lá de São Cristóvão 2. Deu branco agora. Também esqueci. O Anderson e o outro. Esqueci completamente. Mas, enfim, e nesse trabalho a gente coloca os licenciados em matemática e pedagogia trabalhando juntos no 5º e no 6º ano. Então, os licenciados em matemática trabalham no 5º. Gabriel e ele italiano. Exatamente. Os licenciados em matemática trabalham no 5º ano junto com os licenciados em pedagogia, e os licenciados em pedagogia trabalham no 6º ano junto com os licenciados em matemática. Então já é outra ideia, que também é na formação de professores, mas é justamente entre Fundamental 1 e Fundamental 2, e a gente colocar durante a licenciatura. É isso. Foi ideia da Karen mesmo. E a Karen, outra coisa que é importante dizer, que ela
uma coisa que eu sempre bato aqui, assim, mas enfim, também sou voto vencido, que eu acho muito ruim o PEMAT só ter alunos licenciados que são a Karen é a única aluna de doutorado da história do PEMAT que é pedagoga. Ela não tem. Tem a Camila Mani, que é sociologia, né? A Camila Mani, né, que também já terminou o doutorado, também é excelente, mas só que a Camila, ela é graduação em Sociologia, mestrado em Sociologia, mas ela fazia a graduação em Física paralelamente, sem se formou. Ela fazia no CEDERJ. Ela começou no CEDERJ, ela disse que tentaria fazer... Ela tentou começar no regular, mas ela sentiu essa expulsão da Física, aí foi para a Sociologia, mas ela sempre teve essa vontade de... Vou fazer Física, mesmo que seja de outra forma, mas... Não, ela tá no estado mais... Ela tá em Utah. E a Camila também é excelente, assim. E a mãe da Camila, inclusive, que é a Deise Mani, é uma professora de EJA, trabalha no CREJA, lá no município, é uma professora super, assim, foda, assim, de EJA. Anos de trabalho aquela pessoa, que é uma pessoa muito legal também. Eu sempre insisto ela fazer mestrado, mas ela não quer muito. Mas ela é muito, né, Margareth conhece. Mas o PEMAT não aceita, Não é que não aceita, mas o problema é o currículo. Eu adoro esse. Tem que fazer análise, tem que fazer geometria. Até para entrar no mestrado, tem física, prova de tem que matemática. Eu insisto que a análise não deveria ser obrigatória. Embora eu adore dar aula de análise, eu ensino assim, que não vai deixar de ter público, eu acho que tinha que ter uma disciplina de matemática dos anos iniciais, e não só isso, pessoas assim, para a linha de história da matemática, uma pessoa formada de historiador. Mas as pessoas aqui, os professores têm muita resistência a isso, eu acho incrível. Assim. A própria seleção para o mestrado, ela exige conteúdo matemático. Exato. A seleção para o mestrado é um programa. A disciplina já poderia ter um enfoque dentro da própria linha da matemática problematizada que viabilizasse a participação. Porque no analisativo, uma das coisas que a gente fez foi isso, de abrir espaço para os diálogos, justamente que os alunos, mesmo sendo na matemática, traziam relativos a outras áreas. E isso passou a ser reconhecido, como também como conteúdo ali, como saber, né? Então, nessa hora, a pessoa que vem da pedagogia, que vem a gente tinha aluno que já era professor de física, e tinha muita dificuldade com as demonstrações, aquela coisa do Epsilon do delta, mas contribuía com toda uma perspectiva de situações físicas, tudo isso. Daí eu acho que mas eu acho que o problema é que ter essa disciplina lá substitui, porque a pessoa que vê isso lá, a pessoa não vai saber como é, entendeu? Até o pessoal daqui do mestrado fica assustado, não é? Talvez tem que fazer análise, não tem isso. Talvez você deva voltando aqui questionamento. Isso não é o que a gente pensa. Margareth, mesma coisa eu acho essa prova de idiomas, que eu sou radicalmente contra. Porque a prova eu acho que não tem que ter. Porque eu acho que tem uma questão da prova, por mais fácil que ela seja, eu acho que o fato de ter escrito no edital que tem uma prova de inglês ou uma prova, eu brigo com a Marta, tá? Sobre isso. E com outras pessoas também, mas com a Marta é uma das que eu mais brigo. Porque ela depende lá na pista tem, o Alexandre Machado não seria daqui, o Alexandre Machado não ia querer. Eu fiz a especialização com ele, ele falou, não vou fazer prova no mestrado. Aí eu arrumei uma professora amiga minha para dar aula com uma galera junto, não sei o que, a Mônica Rui. Ele falou, só sei que é uma vida, eu te amo, cara. Como é que eu vou passar a prova de inglês no mestrado? E um cara excelente. Exatamente. Eu tenho uma história super legal para Alexandre Machado, mas eu acho que ter escrito, por mais que é uma prova fácil, que todo mundo passa, mas as pessoas nem isso não acreditam. Então, ter escrito no edital prova de inglês, para mim é uma maneira de dizer, esse lugar não é para você. Entendeu? Tem só essa coisa simbólica. Eliminatório. Exatamente. Isso aí. Eu fui eliminatório, se tirar.
O Alexandre ia desistir. Essa história do Alexandre Machado, né, que tem o Ivo, você conhece o Ivo? O Ivo, que é professor do primeiro segundo hoje, que é meu aluno de doutorado, meu orientador de doutorado, que é um cara foda, assim, se formou com CR9. Meu calor. Se formou com CR9,6. É um cara assim. Só. É tipo o Felipe Azic, né? Exatamente. E além disso, assim como o Felipe Azic, é um fofo, né? Assim, não é um cara o Felipe também, Com certeza. E o Ivo teve uma história que um dia o professor dele era um aluno que se destacava muito em sala de aula, né? Falava coisas, e tinha essa característica, né? Assim como o Felipe, dele ser muito bom na matemática e ter interesse em ensino, falar sobre ensino, enfim. Aí um dia eu estava conversando com ele e falei, por que você resolveu ser professor de matemática? Aí ele falou, porque eu tive um professor que mudou a minha vida, ele era o Alexandre Machado. Aí ele falou, eu falei, que professor? Ele falou, Alexandre Machado, porque eu foi meu orientador, ele não sabia. O Felipe Azic me fez chorando. Porque ele disse que ia fazer matemática graças a mim, graças às minhas aulas. E aí, pô, eu chorei, sacacinho. Então, mas imagina se o Alexandre Machado não tivesse feito mestrado, né? Isso aí. Eu citei, inclusive, na reunião, um outro exemplo que eu acho foda do Alan, que é um amigo meu, que é de física, não sei se não é Alan Alves Brito, ele é da URGS, do Rio Grande do Sul, mas ele é baiano. E ele é físico, assim, ele é astrofísico, na verdade. Trabalha com estrelas, coisas assim. E ele é um cara super foda, assim. O Alan é um cara, ele é muito meu amigo, pessoal também, mas ele é um cara que eu não consigo entender como ele faz tudo que ele faz. Porque ele é um cara que publica em física, é pesquisador do CNPq na área de física e tem toda uma atuação com educação quilombola, tem um projeto mega gigante lá com educação quilombola, trabalha na área de ensino de física e tem muita publicação de ensino de física e física. E ele é um cara negro, baiano, de uma origem super pobre. A história de vida dele é assim, de pobre, miserável mesmo, do interior da Bahia, Feira de Santana, assim, não é tão interior, mas enfim. E tem toda uma história de como ele fez, como ele conseguiu fazer graduação, etc., depois mestrado, doutorado. E ele estava no Rio Grande do Sul. Ele estava no Rio Grande do Sul. Ele é professor da URGS. E ele, recentemente, ganhou um prêmio, há uns 2 anos atrás, um prêmio do CNPq, que é um prêmio de divulgação científica. Eu esqueci o nome, é um prêmio assim, que o CNPq dá todo ano. E aí, por conta disso, ele foi chamado para dar uma palestra na SBPC, no encontro da SBPC. E aí, na palestra, ele falou, ele foi todo vestido com roupa africana, assim, também legal. E ele falou da história dele, não sei o quê. Aí, nas perguntas, surgiu esse negócio, não sei porquê, não lembro, surgiu esse assunto de idioma, assim. E aí, ele falou que quando ele entrou no mestrado, não tinha, ele fez mestrado na USP, e aí ele falou que se tivesse, ele não teria entrado. E aí ele falou assim, as pessoas não entendem que para mim a opção era comer ou aprender inglês. Então ele não teria entrado no mestrado, ele não estaria no lugar, não existiria essa pessoa na academia, entendeu? Então eu acho que é bem foda isso. Eu acho que a existência da prova de idiomas é um marcador, é um demarcador social. Mas acabamos de dar 2 exemplos. Você conhece, né? 2% que você conhece. Que não teria previsto, o Alexandre Machado não ia fazer. Eu falei, não, você vai aprender com isso. De novo, o Tunil da Grace Tyson fala, a questão não é que eu conseguia, quantos não conseguiam. Quantos Alexandre Machado, quantos Alan não fizeram. Exatamente. Enfim, então é isso. Valeu, gente. Amanhã eu boto lá o da semana que vem, não tem que ser. Qual que é o
aqui eu não sei. Já mudei muito. Valeu. Tchau, beijo. Tchau. Um abraço.